Olá, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Talvez você já tenha tido experiência com seus filhos, ou você como filho ou filha, deles pedirem, por exemplo, um doce, uma bala antes do almoço, um pouquinho antes do almoço. E você fala, não, espera, primeiro o almoço, depois vem os doces. Para a criança parece que não faz muito sentido, porque ela sabe que o melhor que tem para ela naquele momento é o doce, ou a bala, ou o sorvete, ou qualquer outra coisa, menos o almoço. Como também, enquanto ela está brincando, a melhor coisa que tem para ela é continuar brincando, e não parar para almoçar, ou parar para tomar banho, ou parar para ir para a escola. Ela sabe o que é melhor para ela, mas os pais têm certeza do que é melhor para ela e têm que trabalhar para que o melhor aconteça. E as crianças, com o tempo, espera-se, crescendo, amadurecendo, vão entender que realmente os pais estavam querendo o melhor para elas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que tudo coopera para o nosso bem. Sim, se você pensou que eu vou conversar com você hoje a partir de Romanos 8, 28, você está certo. É lá onde nós encontramos a declaração do apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um texto que sempre vem à nossa mente quando nós passamos por situações difíceis, que conseguimos lidar com elas. Ou quando outra pessoa passa por uma situação muito difícil, além das forças dela, aí a gente cita esse texto para ela. A gente evita, acho que às vezes, pensar nesse texto para nós, com situações limites para nós. Mas o texto não fecha ou não limita tipos de dificuldades ou de alegrias, de vitórias ou de derrotas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há alguns detalhes pequenos nesse texto que convinha uma atenção mais longa, mas a minha ideia é destacar poucos detalhes para que o nosso tempo seja bem produtivo hoje. Leia o texto conforme aparece aí na tela agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você diz, ei, eu amo a Deus. Ótimo, então todas as coisas que acontecem na sua vida e todas as coisas que acontecem na minha vida serão para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Você pode ter uma lista longa do que seriam as melhores coisas para você, os melhores acontecimentos, as melhores conquistas ou as maiores conquistas, tudo aquilo que você sabe. Não, isso, se for assim a minha vida, aí vai dar tudo certo. Mas lembra da história que eu falei no começo? Nem sempre funciona assim. Às vezes nós pensamos que algo é melhor para nós, mas Deus, o grande Deus que conhece todas as coisas, que nós sabemos que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, esse Deus sabe realmente o que é melhor para nós. O que é melhor para o nosso bem. E qual é o nosso bem? Se nós lermos um pouco mais em Romanos capítulo 8, principalmente o próximo versículo, o versículo de número 29, diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. E aí está o grande bem para você e para mim. É sermos transformados dia a dia à semelhança de Jesus Cristo. E como sermos imagem de Jesus Cristo? Bom, podemos lembrar de textos que dizem, por exemplo, palavras de Jesus Cristo, eu sou manso e humilde, aprendam comigo. Então, é desenvolver em nós a mansidão, a humildade, lembrarmos da grande paciência de Jesus Cristo com as pessoas, isso vai sendo trabalhado na nossa vida também, com as várias circunstâncias que nós passamos, oportunidades de servir o próximo com os nossos dons e talentos, com o nosso próprio trabalho. Lembrando lá o que Paulo fala em Efésios, por exemplo, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir o necessitado. Ou seja, o nosso trabalho produz para o nosso sustento, mas também para acudir outras pessoas.
porque nós somos a imagem de Cristo. Nós vivemos em favor da sociedade e especialmente daqueles mais necessitados. Então, essa ação de transformação dia a dia da nossa vida, do nosso ser, a imagem de Jesus Cristo, é aprendermos a viver como Jesus vive, refletindo para as pessoas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas será que esse plano dará certo? Porque, veja, é um plano de Deus. Então, primeira coisa, se é de Deus, realmente dará certo. E o apóstolo Paulo garante isso para nós quando escreve no versículo 29 e 30 a respeito de que aqueles que foram predestinados, a estes Deus chamou, e aos que chamou, Deus justificou, e aos que justificou, a esses ele também glorificou. E você, se prestou atenção, vai dizer, não, tudo bem, para predestinar é algo que aconteceu no passado, chamar, ele me chamou há algum tempo atrás, ele me justificou em Cristo, mas eu não estou glorificado ainda. Como Paulo pode dizer que Deus já nos glorificou? Paulo usa o verbo no passado, dizendo que nós já fomos glorificados, porque ele tem a certeza de que esse futuro chegará. Ou seja, nós estamos sendo transformados dia a dia à imagem de Cristo, através das circunstâncias, das experiências, dos momentos e dos relacionamentos que nós temos, e cada vez espera-se que o cristão esteja mais semelhante à imagem de Cristo. E óbvio, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, como diz o apóstolo João, seremos como Ele é. Então, a glorificação, ou seja, já estaremos exatamente do jeito que Jesus Cristo é. Mas, por enquanto, nós passaremos por circunstâncias alegres, extraordinárias, grandes conquistas que nos farão celebrar o Deus que está conosco, como Jesus Cristo fazia quando ele estava alegre com as conquistas e via que o Pai estava conduzindo a sua história para momentos de alegria. E também teremos momentos difíceis, até como alguns de nós têm sido pressionados mais por esse período de quarentena, outros já com enfermidades na família ligadas à Covid, outros já ligados ao luto. Todos esses momentos, de alguma forma, contribuirão para que a imagem de Cristo seja formada em nós. O que é necessário para você fazer e para mim, o que precisamos fazer para que esse projeto funcione? Primeiro, e a única coisa, o texto diz, amar a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ama a Deus, você observará que Ele é o grande protagonista da história. Ele vive essa história e faz com que cada fato, cada acontecimento, cada momento contribua para o nosso bem, para que você esteja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. O que fazer então? Orar. Orar para que o Espírito de Deus nos ensine a amar cada dia mais ao nosso Deus e Pai e a termos a sabedoria dada pelo Espírito para sabermos observar que cada coisa, cada evento, cada momento, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Afinal, tudo contribui para o nosso bem. Sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.